O Davi vai encontrar um diário de Olivia, a sua mãe biológica, onde Olivia detalha um caso que ela acabou sofrendo na mão de Jax. Ela foi abusada e por isso ela engravidou de Davi. E por muito ela queria denunciar o Jax para a polícia, mas ela sentia muito medo e por isso ela não fez isso. Nesse diário, a Olivia confessa muitos segredos que até então o Davi desconhecia. E a partir daí, o Davi fica furioso e se vinga de Jax. Quer entender melhor essa história e como será essa vingança? Deixa o like e se inscreva no canal. Bom, o Samuel sempre soube que era um filho adotado. Isso o Abel nunca escondeu. Porém, o Davi e a Yala sempre souberam que eles eram filhos de Abel com a Olivia, a falecida mãe deles e agora falecido pai. Bom, só que uma reviravolta muito grande vai acontecer na trama. O Jax vai acabar descobrindo que o Abel era estéril. Bom, e com isso o Jax chega à conclusão que o Davi é o seu filho. Bom, o Jax faz questão de contar isso para Davi. Obviamente, o Davi fica meio atônico, meio sem saber o que fazer, mas ao mesmo tempo muito feliz. O Davi, ele acredita que agora faz todo sentido, por isso que o Abel não gostava dele, por isso que o Abel tratava ele mal, porque ele sabia que o Davi não era o seu filho biológico. Ele começou a criar várias teorias na mente e começou a acreditar que por isso que o Abel não gostava dele. Claro que o Jax começa a fazer a cabeça de Davi, começa a manipular Davi, para Davi também acreditar assim. E o Davi, pelo menos a trama parece que demonstra que ele é muito ingênuo, né? Acaba caindo também na conversa de Jax. O ponto é que o Davi começa a tratar o Jax até mesmo como pai. Os dois saem juntos, os dois começam a frequentar os mesmos locais. Enfim, em determinada situação, o Davi chega a chamar o Jax de pai. O Jax fica até emocionado com essa situação, né? Na primeira ocasião, onde o Davi vai descobrir que o Jax teve um caso com a Olivia e a sua mãe, será um momento muito icônico, onde o Davi vai estar tocando uma fita que era da mãe, e aí ele fala que foi ele que fez essa música para a Olivia, e aí ele confessa que beijou a Olivia e tal, e aí ele fica assim meio surpreso, e as coisas começam a se desenrolar, né, gente? Começa a ir por um caminho nada virtuoso, começa a ir por um caminho bem tóxico. Bom, Davi começa a se voltar contra o Samuel e começa a ficar revoltado. Enquanto isso, o Jax ele começa a se importar como o pai de Davi, e ele começa a fazer Davi acreditar que o Abel nunca foi um pai de verdade e que ele vai ser o pai dos sonhos, enfim. Enquanto isso, vai acontecer um chá, revelação para saber se o filho de Yala é ou não o filho é menino ou menino, enfim. E aí o Jax aproveita essa situação para chamar o holofote para ele, né? Como sempre, ele quer ser o centro das atenções. E ele revela que ele é o pai de Davi e o pai de Yala. E estraga, né, gente? A revelação estraga, fica um caos total, né? Algo que era para ser uma felicidade acaba virando um circo de horrores. Porque aí ela não esperava que a mãe dela traiu
o Abel, que ela acreditou sempre que foi o seu pai biológico. E agora só foi somente seu pai de criação. E para falar a verdade, aí ela nunca gostou de Jax, né? Porque Jax sempre foi uma pessoa muito ruim e tentou a qualquer custo barganhar Sofia para ganhar a presidência da Boaz e tudo isso. Aí ela fez ela não gostar de Jax. Mas a história começa a ganhar um contorno completamente diferente quando o Davi ele estiver mexendo na garagem. Ele vai estar procurando algumas coisas da mãe, porque essa história mexeu muito com ele, né? Deixou ele em uma situação bem, bem melancólica. E aí ele encontra o diário de Olivia, né, sua mãe biológica. E aí ele vê o relato, né, que ela falando que o Jax abusou dela e ela acabou engravidando de Davi e ela iria denunciar, mas ela ficou com medo e também ela não queria perder o filho, enfim, ela não queria que o Abel descobrisse e eventualmente quisesse levar o filho para adoção. Enfim, ela meio que ocultou essa informação pensando no filho que ela estava esperando. Ela não queria de alguma forma perder esse filho. E tudo isso ela explica no diário. E aí quando Samuel descobriu, quando Davi descobriu isso, leu esse diário, Davi vai até Boaz, né, e dá um soco na cara de Jax. E aí o Jax pergunta por que ele fez isso, porque ele ficou louco e tal. E aí o Davi explica que ele abusou da mãe dele. E aí o Jax diz que é mentira e tal. E aí o Davi ele mostra o diário, né? E aí o Jax tenta mudar o assunto, dizer que aquilo é mentira. Alguém inventou essa história e tal. Gente, o fato é que o Davi leva esse diário pra polícia, né? O Jax vai acabar sendo preso. Gente, essa história é muito, muito sinistra, né? Mesmo se ela denunciasse, eu acho que o Abel, ele não é do perfil que mandaria o filho para adoção por causa disso. Eu sei que o Abel e o Jax, ele nunca se deram bem, a gente sabe muito bem disso. Mas eu acho que... Porque antes de Olivia morrer, o Abel tinha ciência que os filhos que a Olivia gerou não era dele. Nem Yala e nem Davi. Ele sabia que ele não era o pai biológico, tanto que tinha um exame que atestava que ele era estéril. Então ele aceitou muito bem a traição, porque ele não aceitaria um filho vindo de Jax. O que mudaria? Ainda mais nessa circunstância. Enfim, eu acho que eu entendo um pouco a Olivia esconder essa história por medo, né? Enfim, comente, tchau, tchau.